22 de fevereiro de 2017. Hoje tem o primeiro derby no ano do centenário do clássico. O Gazeta Esportiva traz todas as informações direto da Arena Corinthians. Perto de sair do Palmeiras, Barrios deixa a concentração e não joga o derby. Sem criatividade, Santos volta a tropeçar. Empata em 0-0 com o Ituano em Itu e completa 3 jogos sem vitória no Campeonato Paulista. No sufoco, São Paulo bate o São Bento com 2 gols de Prato e pênalti polêmico. O assunto desse São Paulo do Rogério Ceni continua em pauta. Estaria o treinador mais preocupado com os gols que o time dele toma, com os gols que o time dele perde ou nenhuma das alternativas anteriores? Botafogo e Atlético Paranaense decidem fora de casa vaga na fase de grupos da Liberta. O dilúvio acontece lá fora dos nossos estúdios aqui da TV Gazeta, mas aqui o clima tá quente, o Gazeta Esportiva tá chegando e começa falando do primeiro duelo de 2017 entre Coringão e Verdão, Milton Pagano, nosso diretor. Rivalidade à parte, o jogo ganha uma importância pra lá de especial, afinal de contas, nesse ano, o derby, como carinhosamente é chamado, entra pra história ao completar 100 anos de existência, 100 anos desse clássico tão importante. Nesse início de programa, nós queremos saber a sua opinião. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com desde segunda-feira é a seguinte: qual será, Rogerinho, o resultado do derby? Vence Corinthians? Dá empate ou o Palmeiras leva? O Rogerinho é São Paulino, então ele não quer opinar nessa enquete. Celso Cardoso, acesse o site gazetesportiva.com. Celso Cardoso, boa noite. Flávio Prado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Quero Michele, saber a opinião de vocês. Flávio. Você mudou de opinião? Não mudei não. Pra Você mim sabe que eu também tô continua achando com que é uma empate? cara de empate. Empate com gols. Não sei não, viu? Não descarto um 0-0 chechelento. Não. É verdade. Você tem 2 técnicos que estão, Tá com medinho. com medo. Ninguém vai se expor. Não adianta, não tem essa. Ninguém vai se expor. E tá com cara de 0-0 esse jogo. Não Eu sei, acho que não. Palpite. Espero que eu esteja errado, né? Mas pra mim tá com cara de 0-0. E pra você, Flávio? Eu acho que o Palmeiras está um pouquinho melhor, né? Porque os dois estão em fase de montagem, isso sem dúvida. Mas o Palmeiras tem um elenco muito superior, então isso traz a ele uma possibilidade maior de uma vitória. Não custa lembrar também que o Palmeiras não perdeu nenhuma vez lá na Arena do Corinthians. Perdeu o primeiro jogo, perdeu por 2-0. Perdeu o primeiro, empatou o segundo, que foi aquela história da semifinal do Campeonato Paulista que venceu no pênalti, e depois ganhou 2 partidas então seguidas. É isso, então tá, ficou distante, porque, ou seja, os últimos ele não perdeu. E negócio de torcida, você falou do dilúvio, tá com problema no metrô aí, a ida do pessoal tá meio complicada. Então, eu acho que o Palmeiras é levemente favorito no jogo. Tá uma chuva, gente, aqui em Graças São Paulo. a Deus. Mãe, calma, eu vou chegar em casa. Graças a Deus, que Sei chova que mais. Ela acabou de alugar um barco. Esse calor do interior do Zâmbia não é bom pra ninguém. Gente, é muito quente, né? Ontem à noite, a hora que eu saí da Gazeta, tava andando no carro 32 graus. 8 da noite, tava 32 graus, gente. Bom, seguinte, o último derby entre Corinthians e Palmeiras na Arena foi decisivo para as pretensões dos 2 times no último Brasileirão. Do lado alvinegro, causou a demissão do técnico Cristóvão Borges e o fim do sonho do título brasileiro. Já para o Palmeiras, tem que estar esperto, hein, Rogerinho? Que estava no meio de uma sequência difícil no campeonato, significou a arrancada para o título. Vamos relembrar? E a bola rola na Arena Corinthians, tem Corinthians e tem Palmeiras, o clássico de maior rivalidade do estado e uma das maiores rivalidades do Brasil e do mundo. E você confere a partir de agora o que de melhor aconteceu. Egídio. Virou o jogo com o Dudu. Aí o Dudu se atrapalha ao matar a bola. E nisso o Corinthians já se recompôs inteiro. Só o Gustavo ficou ali na área. Olha só o vacilo, a bola vai entrando, gol do Palmeiras. Na primeira vez que chegou
O Palmeiras abre o placar em Itaquera. Moisés, aos 4 minutos, faz Palmeiras 1, Corinthians 0. Marlone, Luca. Aí do Luca. Tentou com o Gustavo. Fez o giro, Gustavo. Arriscou a batida. Não, foi o Egídio para fora. Aí o Dudu. Ainda o Dudu tentou cruzamento, toque de cabeça e o Cássio fez a defesa. Léo Príncipe. Dali deixou para o Gustavo. Virou, mandou para fora. Mais um lançamento para a área, o toque de cabeça do Edu Dracena e a bola para fora. Corinthians toca a bola, quer o gol de empate. Saiu o lançamento para o Léo Príncipe, jogou para a área para a chegada do Romero, dominou, tocou para trás, Jailson e o escanteio para o Corinthians. Dali o lançamento feito para o Léo Príncipe, ainda o Léo botou no meio para a chegada do Gustavo, ajeitou para sair o gol do Camacho e a bola para fora. Aí do Arana. Marlone, pode até bater para o gol, mandou para fora. Dudu. Posição legal, deu arbitragem. Saiu o cruzamento, Tietê tenta finalizar. Moisés faz a finta, ganha de 2 corintianos. O cruzamento, Cássio! Salvou o Corinthians. O Cássio estava desenhado o segundo gol do Palmeiras. Tem 3 jogadores do Corinthians na área. Vai sair cruzamento, a tentativa do Gustavo. Mais um toque de cabeça e a bola para fora. E aí o Dudu pro Tietê. De novo com o Dudu, saiu o levantamento, toque de cabeça e a bola para fora. Vem Marquinhos Gabriel, pressão do Corinthians em Itaquera, saiu o levantamento, Balbueno, toque de cabeça, brigou Romero, Jailson. Egídio. Tentou levantamento, olha a tentativa do toque, a bola entra, gol! Do Palmeiras! Gol de Mina aos 31 minutos deste segundo tempo. O Palmeiras faz 2-0, o Palmeiras faz 2-0 em Itaquera e vai quebrando a invencibilidade do time do Corinthians em Itaquera. Roger Guedes ganhou de 2 corintianos, vai pintar mais um, será? Olha só o Palmeiras chegando, pintou o gol para fora. Roger Guedes. Ainda Roger Guedes. Tem o domínio, bateu pro gol, passou à direita do Cássio. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro Weber Roberto Lopes e o Palmeiras dá um passo enorme rumo ao título. E o Corinthians mergulha de vez numa crise que há muito tempo não se via. Crise da qual não saiu, né? Curiosamente, o Corinthians normalmente, o jogo do Palmeiras costuma ser um divisor de águas. Me lembro muito bem que o Corinthians tinha sido eliminado pelo Tolima na Libertadores, ganhou do Palmeiras, o Tite foi mantido e dali se formou a base do time campeão brasileiro, campeão depois da Libertadores e do mundo. E aí perdeu para o Palmeiras, perdeu a invencibilidade, foi demitido o Cristóvão Borges e desde então o Corinthians não conseguiu se reerguer. Ficou fora da Libertadores América, tem agora um trabalho, contratou Oswaldo Oliveira, que depois foi demitido, tem um trabalho agora com o Fábio Carille, que é um treinador, Flávio, que ele privilegia a defesa. E você não pode questionar. A gente sabe que ele depende de resultado. Então qual é a dele? Vencer os jogos se ele puder vencer. Por 1-0? Ok, mas são vitórias. O problema, de repente, é colocar um time para cima, fazer 2, 3 e tomar 4. Não é o estilo dele, não é a filosofia dele. Quando o Tite trabalhava com o Carille era responsável justamente pelos treinamentos para o setor defensivo. Foi efetivado no cargo, não vejo por que ele arriscaria agora. Se houvesse respaldo, como tem, por exemplo, o Rogério Ceni lá no São Paulo, ok, ele poderia arriscar, mas não é o caso. Então, por mais que seja feio de se ver, por mais que não seja o desejável, a postura dele é mais do que compreensível. Bom, e a tal história, né? Cada um tem o seu estilo de jogar, montar e ver futebol.
não está certo o Fernando Diniz / Rogério Ceni e tal, e errado o Carille, ou o contrário, cada um tem o seu jeito. O importante é que o patrão, né, o gestor, saiba o que ele está querendo e por que ele está contratando aquele profissional que espera dele. Então é o caso do Carille, realmente isso que você falou é perfeito. Ele trabalha da defesa para o ataque. Ele fez isso, o Tite fez isso, sim, também não era um estilo bonito de jogo, depois foi até ficando, né? Só ganhando moral, a coisa vai ficando solta. E a mesma coisa se aplica ao Eduardo Batista. Sim. Muita gente diz assim, pô, por que o Eduardo mudou o jeito de marcar da defesa? Porque é o jeito dele. Ele não gosta de marcação individual, ele gosta de marcação por zona, como a maioria dos treinadores. Ele marca mais ofensivamente, ele toca mais a bola, o Cuca fazia ligação mais direta. O treinador, ele é contratado para fazer esse trabalho. E isso é importante que o gestor saiba. Claro. Se o gestor souber, ele vai dar respaldo. Agora, eu falei com o Fernando Diniz domingo no Mesa Redonda, ele falou uma coisa muito interessante. Quando eu disseram assim, provavelmente você não ficaria muito tempo num time grande, porque você não teria respaldo. Ele falou, então não tem sentido o cara me contratar, porque eu penso assim, se o cara me contratar, ele tem que saber que eu jogo desse jeito, que eu jogo no risco, é a maneira como eu trabalho, e pronto, é como o Guardiola. Ele fala, olha, se for esperar que eu vá abdicar da marcação ofensiva, do goleiro jogando, tocar bola, esquece. Enquanto eu for treinador, eu vou trabalhar assim. Você pode não contratar. Claro. Não serve esse cara para mim. Já conhece a filosofia. O cara diz assim, eu quero uma menina com cabelo moreno e contrata a Michelle. Não dá. Não é verdade? É uma coisa óbvia, mas é verdade. Você tem que saber quem você está contratando. Sim, claro. E esperar que a pessoa desenvolva o trabalho dele. É isso. É bem isso. Né? E é o que normalmente não acontece. Os treinadores não são contratados por causa da filosofia de trabalho. São contratados para virar não entende um futebol. Escudo. Ele não entende futebol, então ele dá uma cara para o pescoço vai ser cortado. Bom, no Morumbi, o São Paulo encontrou sérias dificuldades, ficou em desvantagem no placar, mas o atacante Lucas Prato resolveu, né, gente? 2 gols e garantiu a reação do tricolor na vitória diante do São Bento por 3-2. Veja como que foi a partida na reportagem do Alexandre Silvestre. Desequilíbrio na arquibancada. Depois de 2 públicos excepcionais no Morumbi, mais de 50 mil na estreia do Rogério e 44 mil na do Prato, menos gente comparece para ver São Paulo e São Bento, 14 mil torcedores. Só que o tricolor está preocupado de verdade em equilibrar as coisas dentro de campo, entre defesa e ataque. Agride e é agredido. Pitti, aos 8 minutos de partida, quase 2 metros de altura, sobe mais do que Rodrigo Caio. Até os 10 minutos do primeiro tempo, nos últimos 5 jogos, em 3 jogos nós tomamos gols. Eu acredito nisso como uma coincidência. Ninguém quer sofrer gol para depois correr atrás, reagir, né? Do chuveirinho com rebote, Thiago Mendes manda o empate para o espaço. Prato também, com desvio na zaga. Sidão larga o gol para ser zagueiro. Rodrigo Viana usa as mãos mesmo. Mas nem vê a bola seguinte. Araújo no fundo, Prato de peixinho na trave, na rede, 1-1. Pressão pela virada. Cueva, duro é jogar para fora essa assistência do Lucas Prato, à lá doutor Sócrates. Argentino que desperdiça grande chance logo no início do segundo tempo. E que se redime pelo alto. O Prato, tem que falar, é um jogador que eleva o teu nível de competitividade, é um jogador que altera o teu patamar. Aos 31, Regis passa por Bruno, entorta Maicon e fuzila Sidão. Tudo igual. Chaves no pivô recebe um carinho. O juizão enxerga penal de Pitti, meio mandrake. Isso é vergonhoso e está na hora de se colocar um basta nisso. O grande conseguiu um bom resultado em cima do pequeno em lance duvidoso. E o pequeno nunca consegue um bom resultado com um lance duvidoso a seu favor contra o grande. Eu estava de frente para a bola, na minha opinião é muito claro. O jogador puxa o Chaves com as 2 mãos, né? Então, na minha opinião, o pênalti foi claríssimo. Cueva, enfim, faz o dele. E não demonstra alegria na comemoração, bravo com erros anteriores.
Na saída, ganha um abraço fraterno do professor. O assunto desse São Paulo do Rogério Ceni continua em pauta. Estaria o treinador mais preocupado com os gols que o time dele toma, com os gols que o time dele perde, ou nenhuma das alternativas anteriores? No futebol tudo preocupa a gente, né? Mas eu prefiro ter preocupações com o meu time jogando sempre à frente, sempre em busca do gol, do que se fosse o contrário, o time não apresentando oportunidades, não criando as chances. Era para ser 5 vitórias consecutivas, por 2 minutos não são 5 vitórias consecutivas, então só posso agradecer a dedicação de cada um que eles têm tido. E a preocupação é com o jogo em si, com uma maneira geral. Flávio, concordo com o Rogério, acho que o time deve ser avaliado pelo número de oportunidades que cria. E o esquema que ele arma é um esquema que expõe a defesa. Eu acho que não se discute. Isso faz parte, mas a chance dele golear mais as partidas é muito maior do que ele sofrer reveses. Pelo menos é o pensamento que eu tenho. O São Paulo marcou 3 gols ontem, marcou 2 contra o Mirassol, já havia marcado 3 contra o Santos, 5 na Ponte, 2 contra o Audax. O que mostra, uma delícia, né, a qualidade do time. Claro, só que para você marcar gols, você tem que se expor. Não tem jeito. Então, aí a gente entra no fator qualidade do time. Isso eu já tenho, as individualidades são, para mim, meia boca. O Lucas Prato mudou de status, mudou de patamar. Lucas Prato não é Chaves, não é Gilberto, que cumpre, não é Caleri, é bem mais que isso. É claro que os caras estavam cumprindo e tal, mas é diferente, é outra conversa, é outro papo. Lucas Prato é isso aí, ó. É um baita do jogador, não é um centroavante extraordinário, então vai subir a qualidade do time. Talvez com o Jusilei suba também a qualidade do meio campo. Você precisa de qualidade. Sim. A individualidade é mais complicada. Esse menino Luiz Araújo tem bons momentos, mas tem momentos que ele faz uma coisa completamente furada, virada. Ele é jovem, não dá para saber o que ele vai ser. Então, sabe, tem que esperar. Eu gosto, aí é a tal história. São posturas de treinadores. Claro. O Rogério gosta do jogo ofensivo, que expõe lá atrás. Ou seja, Juan Carlos Osório, puramente. É, né? Isso mesmo. Além do Osório, ele gosta do São Paulo, mesma coisa. Isso. Filosofia, é uma coisa mais Guardiola, mais Marcelo Bielsa. É um jeito de ver futebol. O Tite, ele fala, ele gosta mais do estilo do Ancelotti, o Carille é Tite, e cada um faz o seu. Normal. Simeone. E aí, claro, mas aí o Tite, quando ele tem uma seleção brasileira com imensa qualidade, ele é mais agressivo. Claro. Então depende muito do material. Não tem jeito certo ou errado de jogar futebol. Tem filosofias que você tem que respeitar. O pênalti de ontem, o jogador puxa o Chaves. Mas esse pênalti só foi marcado porque era para o São Paulo. É o pênalti que só dá contra pequeno. Puxou. Mas assim, não foi uma coisa assim, tal. Não houve nada, não. Houve sim, houve um puxão. Mas é claro que o Chaves inteligentemente se joga. E é claro que o árbitro estava louco para que tivesse uma chance dessa. E aí ele deu um pênalti que não daria para o time pequeno, mas nem que a vaca tussa. De qualquer forma, São Paulo foi melhor, mereceu ganhar o jogo. E essa questão de tirar o Sidão, colocar o Denis e o Renan, ele está meio que fazendo um rodízio de goleiros. Eu acho que faz parte do trabalho. O Rogério, ninguém no São Paulo entende melhor de goleiro do que ele. É a função dele. O Sidão chegou com status titular, começou bem lá naquela Florida Cup. Mas tem falhado, depois, né? Mas faz parte, isso faz parte do processo. Se ele quiser trocar, talvez seja para avaliar melhor o goleiro. Assim, eu acho que o Sidão é o que melhor se encaixa no esquema que o Rogério quer. Por quê? Por causa da saída de Mas ele tem errado, Celso. A saída do jogo dele é ruim. Mas é melhor do que do Denis. Não sei se viu? Eu acho que os três são rigorosamente iguais. Cada um, assim, se você for avaliar, uma coisinha aqui esse é melhor, outra é pior, tal, os três vão dar mais ou menos a mesma nota. Mas aí é aquela coisa do cargo de confiança. O Rogério vai escolher aquilo que ele entender que seja melhor, mais completo para ele, para a filosofia dele, e nós não temos moral para discutir com o Rogério sendo goleiro, né? Goleiro não, né? Aí já é mais complicado. Aí ele entende. Acho que ele entende um pouquinho. Um pouquinho. Bom, outro jogo que movimentou a rodada de ontem no Campeonato Paulista aconteceu em Itu. O Santos, mais uma vez, não foi bem e acabou ficando no empate com o Ituano em 0-0. Com mais esse resultado, a equipe do técnico Dorival Júnior já soma 3 jogos sem vitória. Veja como foi a partida na reportagem do Gavini. Arrasador. Assim foi o Santos na estreia do Campeonato Paulista. Uma goleada por 6-2 sobre o Linense, que deixou o torcedor muito animado. A primeira partida nós tínhamos apenas o Ricardo fora de combate, apenas o Ricardo e o David Braz naquele momento.
Nós tivemos uma bela partida jogada, muito bem jogada. A partir dali começamos a perder alguns elementos. Antes da segunda rodada, no entanto, Vanderlei e Renato se machucaram e viraram desfalques. Ainda assim, o Santos venceu o Red Bull. Liderava o Paulistão com 2 vitórias, 9 gols marcados e 4 sofridos. Bastaram apenas 7 dias para tudo mudar. Em uma semana com 3 jogos, foram 2 derrotas na Vila Belmiro, para o São Paulo na quarta-feira e para a Ferroviária no sábado. E um empate sem gols contra o Ituano aqui em Itu. Resultados que mudaram o conceito sobre o Santos, de favorito para contestado. O último jogo de Lucas Lima foi contra o São Paulo, quando o Santos fez um ótimo primeiro tempo, mas levou a virada no segundo. Por conta de uma pancada no joelho no Clássico, o camisa 10 não jogou contra a Ferroviária e contra o Ituano. E o time desandou. No jogo desta terça em Itu, Dorival deu a entender que nenhum jogador tem feito tanta falta quanto o meia. Eu acho que o que ficou faltando, na realidade, foi o último passe. E a partir daí é natural que não conseguindo concretizarmos essas jogadas, a possibilidade de uma vitória ela acabou diminuindo. Com o Santos sem criatividade, as melhores chances foram do Ituano. Morato no primeiro tempo e Lucas Crispim no segundo. Já o Peixe só chegou nesta cabeçada de Copete e nesta finalização horrorosa de Thiago Ribeiro. Eu acredito que já foi um passo esse resultado, em razão principalmente dos últimos 2, porém ainda é pouco e nós temos capacidade e condições de melhorarmos ainda muito mais. Mas o treinador não desanima, evita falar em crise e prefere acreditar numa rápida reviravolta, principalmente se os importantes jogadores que estão fora começarem a voltar. São jogadores que são pilares da nossa equipe, como o Renato, como o Ricardo, como o Lima, sustentando essa situação. E daqui a pouco melhorando com a chegada de todos os atletas que estão aí meio afastados, eu não tenho dúvidas que o Santos será ainda melhor e, em consequência, aí os resultados começarão a acontecer. Eu fico impressionado, Flávio, com a cabeça do torcedor brasileiro, das pessoas que fazem parte do futebol brasileiro. Ok, perdeu 2, empatou 1. Desconsidera a importância do Lucas Lima, que, convenhamos, é um jogador que faria falta para qualquer clube time do futebol brasileiro. Renato. E outra coisa, a gente está falando de um Santos que foi, pelo amor de Deus, vice-campeão brasileiro. Começou bem a temporada, mas ainda está se afirmando, sabe? Não entendo a razão dessa pressão. Pressão que só atrapalha, só dificulta, só cria ansiedade, só cria... sabe, só cria dissabor, sabe, pelo time santista. Tem alguma coisa errada lá, alguma coisa não está legal, o time caiu demais, né? Ontem demorei uns 20 minutos para identificar o que eles estavam jogando, o que era aquilo, né? Depois acho que era futebol, eu não tenho certeza, mas acho que era futebol. Uma coisa, assim, como era 11 de cada lado, camisa, eu deduzi que era futebol, né? Foi uma coisa triste. Nossa, isso é uma tragédia. Uma dose, um negócio de dose mesmo. Mas o Santos, primeiro, está sem esses 2 jogadores que a gente já citou, Renato e Lucas Lima, que não é pouca coisa. Segundo, a torcida andou querendo bater em jogador lá e tal, e eu acho que quando isso acontece, os jogadores ficam com o saco cheio e faz muito bem, tem que segurar a onda mesmo. Como fez o Michel Bastos no São Paulo. Foi embora. Tem que ficar. Você acha que você vai trabalhar e tem um vagabundo querendo te agredir, você vai dar bola pro vagabundo? Dane-se, se não seguram, se a segurança deixa que os caras entrem e tal, o jogador também tem que ficar na dele, sabe? Tem que resolver esse problema, afastar os vagabundos de perto dos jogadores, deixar o pessoal trabalhar. O time do Santos é bom, é um bom time, não é um elenco brilhante, mas é um bom time e vai entrar dentro da normalidade, vai se classificar. E se não classificar também, foi um campeonato paulista. O Santos ganhou dos últimos 10 e não aconteceu nada, tá tudo certo. A gente fala mais do vice-campeão brasileiro do que do campeonato paulista. Condições normais, que seria correto, só para concluir o raciocínio. Um mês de pré-temporada
e você vai jogando uma vez por semana. Você tem 15 dias de preparação, 20 no máximo, tem que jogar quarta, domingo, você não tem tempo de treinar, não tem tempo de preparar, e aí a culpa é do técnico, o jogador é tudo bom. Bom, vamos falar ao vivo agora. Voltar a falar do primeiro duelo de 2017 entre Coringão e Verdão. Rivalidade à parte, o jogo ganha uma importância muito especial. Afinal de contas, neste ano, esse clássico, derby, como é carinhosamente chamado, entra para a história porque completa 100 anos de existência. É nesse clima... Coloca aqui, Bitar, por favor, está no ar lá, direto da casa do Corinthians em Itaquera. Os nossos repórteres estão lá, Osmar Garrafa e Jonas Campos. Boa noite, Garrafa, tô vendo aí, o Jonas não sei onde tá, mas você tá aí, Garrafa, boa noite. Boa noite, Michele. Eu estou por aqui, o Jonas está em outro ponto da arena, já ele traz as informações do Palmeiras e, claro, como você bem destacou, é o clássico do centenário, não é verdade? Em 6 de maio de 1917 aconteceu o primeiro Corinthians e Palmeiras, foi 3-0 para o Palmeiras com 3 gols de Caetano e agora em maio o clássico vai para os seus 100 anos e por isso hoje está sendo chamado aí clássico do centenário, como já foi dito ontem, as duas diretorias estão se mobilizando nas redes sociais, promovendo esse clássico como o maior clássico do mundo. Né? Se não é o maior do mundo, é com certeza um dos mais importantes da história do futebol. O Corinthians ontem treinou por aqui e hoje aqui está vazio, vai estar com um bom público aqui ao fundo, mas ontem no treinamento tinha uma presença enorme de torcedores do Corinthians, né? Foram liberados os torcedores organizados para acompanharem o treinamento. A última vez que isso aconteceu, o Corinthians foi eliminado na Copa Libertadores da América. Só para lembrar. Então, alguns jogadores reagem positivamente a isso, né? Outros já entendem como pressão. Como será que o elenco corintiano recebeu a presença dos torcedores ontem aqui na Arena? Quem nos responde é o técnico Fábio Carille. Esses cantos deles aí, elas sempre existiram. Corinthians estando bem, Corinthians estando mal, sempre existiram. Então, estão abraçando a equipe, porque está havendo entrega. Isso eu sempre falei desde o início, que organização e entrega não ia faltar desses atletas e do meu trabalho. Você ganha, né? Pô, ganhou do Palmeiras, do rival. Se perde, vem toda uma pressão, você conhece bem o Corinthians. É claro que nós, profissionais, queríamos ser avaliados por desempenho e não por resultado. Não é isso que acontece por parte de vocês e por parte da diretoria. E por parte dos torcedores. Não é assim. Imprensa e torcedores vêm muito em cima de resultado, a grande maioria. E a gente queria ser avaliado por desempenho. Mas é claro, ganhar um clássico, acordar na quinta-feira, você acorda muito feliz. Olha lá se dormir, né? A gente não sabe nem se vai acordar, né? E se perder também, a preocupação de procurar melhorar. Mas são os dois lados. Uma vitória tranquiliza mais e uma derrota a gente sabe que a pressão pode aumentar. Ou seja, não tem como fugir, Michele. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é um jogo diferente, não é? Essa é a expectativa do técnico Fábio Carille, que vai para o seu primeiro clássico, para o seu primeiro derby como treinador do Corinthians. O Eduardo Batista também vai viver essa experiência pela primeira vez. Quem ganhar, respira, ganha um fôlego para a sequência do campeonato e quem perder, com certeza, estará mais pressionado. O Corinthians, que ontem treinou aqui, apresentou 2 mudanças, hein? O Jô e o Felipe Bastos foram sacados da equipe titular, existia a expectativa da volta desses atletas, o Marlone está de volta ao meio campo, mas o Felipe Bastos e o Jô ficam de fora, por quê? O Casinha está confirmado no ataque, ele esteve bem contra o Audax, o Jô vai aguardar uma nova oportunidade, e o Felipe Bastos, que veio de futebol diferente do ritmo brasileiro, ainda se adaptando, né? Estava no futebol fora aqui do país, precisa aguardar um pouquinho mais, segundo o Carille, e o próprio Carille explica o porquê dessas 2 alterações. O Michael já vem no ritmo de jogo muito forte lá da seleção, um jogador que a gente conhece muito bem, já trabalhou com a gente ano passado, foi bem na Ponte Preta também, e por isso a opção por ele. E o Casim entrou bem no último jogo, fez o gol, e por isso de dar sequência para ele. Gostaria, se possível, que você dissesse o que muda em termos de característica do time, ou individualmente, né, o Casim no lugar do Jô e o Maicon ali no meio de campo no lugar do Camacho ou do Felipe Bastos. Não muda muito a ideia de jogo, principalmente a do Maicon, um jogador dinâmico que vai ajudar a pressionar lá em cima, que é a nossa ideia de jogo, pressionar o adversário lá em cima. E em relação ao Casim e o Jô, sim,
O Casim é um jogador mais pivô, mais centralizado, e o Jô é mais de movimentação. Como você percebeu, Michele, nessa semana eu estou na cobertura do Corinthians, no final da semana passada, e no começo dessa eu estava na cobertura do Palmeiras. E já, claro, explorava com o Eduardo Batista, com os jogadores do Palmeiras, e não foi diferente também com os jogadores do Corinthians, a respeito de favoritismo. Porque a crítica, de um modo geral, não sei o que pensa o Celso, o que pensa o Flávio Prado, o Palmeiras vive um melhor momento. Ele tem um time mais ajustado, ele teve reposições de peça, perdeu menos jogadores, não é? E é o grande favorito, pelo menos é o que toda a crítica tem dito. E aí eu perguntei se o Fábio Carille concorda com isso, se ele tem essa visão também, e uma boa resposta me pareceu, porque o Carille acabou confirmando que se tem um favorito hoje aqui, esse favorito é o Palmeiras. Não significa que o Verdão vai ganhar. O que eu vejo no momento do Palmeiras é que um time que mexeu pouco, né? Perdeu um jogador vendido e infelizmente 2 jogadores que machucaram, que é o Tietchan e o Moisés, mas é uma equipe mais pronta, mais inteira, e que se reforçou muito bem. Nós houve uma mudança muito grande de elenco, estamos buscando melhorar a cada treino, a cada jogo, essa é a grande diferença, mas eu já vi muitas coisas em clássicos, né? De um time que chega mais desacreditado, todo mundo apostando mais no adversário e acaba surpreendendo a todos. Já vi muitos clássicos sendo assim. Bom, se esse favoritismo vai ou não valer, nós teremos que aguardar às 21h45, quando a bola vai rolar aqui em Itaquera. O Corinthians está escalado, não há nenhum mistério. Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana. No meio-campo, Gabriel, ex-Palmeiras, enfrentando o seu ex-clube, mais Rodriguinho, o Maicon, da Ponte Preta, que é do Corinthians, estava na Ponte, ganhou a condição de titular no lugar do Felipe Bastos, mais o Marlone, que volta à equipe, e o Romero, e lá na frente o Casim, que tem uma moral muito grande com a torcida corintiana. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Arena com mais do Corinthians, mais da abertura dos portões que ainda não aconteceram. Está acontecendo a varredura neste momento por parte dos policiais, fazendo a última vistoria, e daqui a pouco, claro, voltaremos aqui da Arena, mas desta vez com o Jonas Campos, com as informações, claro, do Palmeiras, adversário do Corinthians, e favorito ou não, é aguardar os 90 minutos que está por chegar, tá certo, Michele? Show de bola, Osmar Garrafa. Muito obrigada por todas as informações. Daqui a pouquinho volta ao Jonas Campos, direto lá de Itaquera. Celso. Eu vejo de maneira muito positiva as alterações que o Carille faz no time do Corinthians. Contra o Audax, embora, na minha opinião, o Corinthians tenha jogado mal, o jogador que estava melhor se saindo ali no meio-campo era justamente o Camacho, que era um jogador que marcava bem e tinha uma saída de bola rápida, tinha um passe presente. Então, os principais lances de perigo do Corinthians saíram dos pés do Camacho. Com o Felipe Bastos, o Corinthians até ganha uma força na jogada de bola parada, mas ele é muito mais marcador do que armador. Ele não tem muita qualidade na saída de jogo como tem o Camacho e como tem o Maicon. Eu acho que o Maicon faz melhor essa função. Então, eu acho que o Corinthians ele se torna um pouco mais, não vou dizer criativo, mas com maiores possibilidades de ataque com o Maicon no time do que com o Felipe Bastos, que é muito mais um destruidor do que armador. E o Corinthians precisa justamente desse jogador que faça bem a marcação, mas também saia para o jogo. E o Casim, o Jô, são jogadores que se equivalem, mas o Casim acho que está vivendo um melhor momento. Fez gol, inclusive, está de bem com a torcida, acho que está mais leve para o clássico com o Palmeiras. E aí, Flávio? O Felipe Bastos vai crescer. Eu conheci bem esse jogador na Ponte. Isso que o cara ele falou estava fora e tal, mas ele vai crescer. É um jogador que pode ser útil para o Corinthians. Michael também eu gosto, acho que é legal, tá bom. E isso do Casim é indiscutível. E no caso do Palmeiras, vai ser curioso ver o Gabriel contra o Palmeiras, né? E no caso do Palmeiras, há um reacerto de linhas lá, depois da vitória em tudo, deu uma respirada legal. Vai ser bom o jogo, né? Vai ser interessante essa briga tática de dois técnicos que estão naquela que o Mitros falava, né? Os dois estão indo como se fosse prato de comida, eles têm que se segurar. Perder um jogo desse é muito complicado. Dos 4 grandes, o Corinthians é o que tem o pior elenco? Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. Vocês não acham que o Corinthians é o que tem o elenco mais fraco? Não acho que o Corinthians é um elenco fraco, não. Não? Não como o Palmeiras é disparadamente o melhor, depois o Santos. Acho que São Paulo e Corinthians se equivale. O São Paulo, tem um bom time, com a chegada do Prato, deu uma... Subiu muito, Se o Jusilei for o Jusilei do Corinthians, melhora ainda mais. Mas até o começo do campeonato eles se equivaliam. A princípio é isso, né? Tá por aí.
Bom, o derby é destaque também no site gazetesportiva.com. Lá você encontra 3 reportagens especiais e exclusivas sobre o clássico. Tem uma entrevista com o treinador Eduardo Amorim. Você lembra dele? Ele foi técnico do Timão nos anos 90, quando o Fábio Carille foi jogador do clube. Ele falou sobre a importância do clássico para um técnico. Tem também um recado do Romarinho, que é autor de 5 gols em derbys. Ele mandou um recado para os atletas de hoje do Corinthians, os atletas do clube. Então você tem que entrar lá. E tem também uma exclusiva com o reforço palmeirense Alejandro Guerra, que conversou com o nosso repórter e falou sobre o amigo Borja e a ansiedade dele pelo primeiro clássico. Então, confira lá, material exclusivo, reportagens especiais, site gazetesportiva.com. Ó a tatuagem do Guerra aí. O Palmeiras teve um grande reforço ontem à noite, hein? Já não falou, né? Se livrou do Lucas Barros. O Barros está indo pro Grêmio? Oh, isso é bom, viu? Porque às vezes você se reforça tirando alguns jogadores do time, né? E aí, reforço na matéria do gazetesportiva.com tem o Eduardo Amorim, que tem algo a ver com o Carille. Também ele não era técnico, ele foi promovido a técnico e acabou campeão naquele ano. Campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. E ele não lembra do Carille como jogador. Campeão. Na matéria ele fala, quem é o Carille? Eu não lembro não, viu? Eu também não lembro. Quando você falou agora, eu fiquei surpreso. Eu não lembro do... Ele não lembra. Ele fala assim, Fábio Luiz, que é... Ah, o Carille. Ele fala. Eu também não lembro. Mas ele foi campeão em cima do Palmeiras e foi campeão também da Copa do Brasil, ganhando do Grêmio lá no... Em Grêmio, gol do Marcelinho. Gol do Marcelinho. Show. Bom, voltamos a falar ao vivo da Arena em Itaquera, onde o repórter Jonas Campos acompanha a expectativa do duelo. Bitar, coloca aqui, ó, o Jonas. Aê, Jonas, tá no ar. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Jonas, parou de chover por aí? Já choveu, não choveu? Como é que tá a situação aí em Itaquera? Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Desde que chegamos por aqui, só uma garoa mais forte, mas nenhuma pancada de chuva, como ouvimos dizer, caiu forte aí na Avenida Paulista, né? Mas aqui tudo tranquilo por enquanto, o gramado ok, daqui a pouco os torcedores vão chegando aqui na Arena, daqui a pouco tem clássico, derby paulista em ano de centenário e o Palmeiras com novidades, né? Na noite de ontem uma surpresa, uma notícia pegou todo mundo de surpresa, o atacante paraguaio Lucas Barros, que estava relacionado para o jogo desta noite, deixou a concentração do Palmeiras acompanhado de seu empresário, importante dizer, com o aval do diretor de futebol Alexandre Matos, para negociar com outro clube. E quem está na parada para ter aí o futebol do Barros é justamente o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que segue negociando com o Verdão, mas o negócio ainda está emperrado por conta de questões financeiras. O Barros no Palmeiras ganha mais ou menos R$1 milhão, um valor que é arcado por uma das patrocinadoras do clube, e no Grêmio esse valor ainda é difícil de chegar a esse valor, já que é um jogador caro para o futebol brasileiro. Quem vai para o jogo, né? O Barros está fora desse confronto. Não sei se é reforço ou não, viu, Flávio Prado? Mas está fora do jogo. Quem vai para esse confronto é o Rafael Veiga, que ontem concedeu entrevista na Academia de Futebol. O Eduardo Batista fez um treino fechado para a imprensa, mas o Rafael falou da emoção de jogar o seu primeiro Palmeiras e Corinthians. Ele é palmeirense roxo, torcedor do Verdão de infância e revelou uma conversa muito legal com um cara que já brilhou muito com a camisa do Palmeiras. Olha só. Um palmeirense é especial e também acho que para todo mundo é especial. Até ontem eu estava falando com o Alex, né, a gente saiu e ele falou que se ele tivesse oportunidade ele queria voltar para jogar esse clássico, que é um clássico, um dos maiores do mundo inteiro. Você revelou um papo com o Alex ontem. Ele te deu alguma dica para esse clássico? Ele falou algumas coisas para mim que ele sempre falava, mas ele só me lembrou. O que ele lembrou da época dele? Ele fala, é o que eu falo na maioria das entrevistas. Ele cobra muito de entrar na área. Que meia tem que fazer gol, que meia tem que... Ele até brincou que não adianta eu pegar, 700 vezes na bola e não dar um chute pro gol, não colocar ninguém na cara do gol, não finalizar. Ele falou que eu tenho que ser bastante decisivo nas minhas ações durante o jogo. Aí o Rafael, um papo muito legal com o Alex. Alex que dispensa comentários, muitos derbys paulistas disputados pelo meia. E o Rafael Veiga, inspirado no Alex, sonha também, sonho de criança, em fazer um gol num jogo desse tamanho. Olha o que ele disse.
Quando é pequeno, a gente brincando, fala nome de jogador, finge que é ele, sonha. E eu até agora eu sonho também fazer para mim. Primeiro entrar jogando, me concentrar, e aos poucos as coisas fluem naturalmente. Eu não posso já querer ir pro jogo, já querer levar um peso a mais de fazer gol. Aí o Rafael Veiga, que olha, deve ser titular hoje do Palmeiras, vem jogando bem, marcou gol contra o Linense na goleada do último domingo, num meio-campo que não tem Tietê, né, que vem se recuperando de uma lesão no ombro, e Moisés, que no último domingo rompeu 2 ligamentos do joelho esquerdo. O Rafael Veiga deve ser titular, o Eduardo Batista fechou o treino, manteve o mistério, mas essa é a tendência. O Palmeiras, ao que tudo indica, deve vir a campo com Fernando Praz, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto, que volta na vaga do Egídio, que atua na última partida. Meio campo com Felipe Melo. Aí vem a novidade: Alejandro Guerra, Michel Bastos, Rafael Veiga e Dudu. E lá na frente, William Bigode. Esse deve ser o Palmeiras, time ofensivo jogando aqui na Arena, Michele. E olha, a defesa menos vazada é justamente a do Verdão. Então o Eduardo Batista vem com um time ofensivo, mas protegido por uma defesa que sofreu apenas 1 gol até aqui no Campeonato Paulista. Boa, Jonas Campos, meu querido, bom trabalho para você aí. Tá um céu bonito atrás do Jonas, Jonas muito bonito também. Um beijo para você, beijo, bom trabalho para Osmar Garrafa. Amanhã no Gazeta Esportiva, a reportagem completíssima sobre esse clássico e veio a sensação. Palmeiras, 2-0. Saiu do empate então? 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. O Jonas falou que o time tá ofensivo, tal, vai dar Palmeiras. Mas se olha os nomes do Palmeiras, realmente eles são mais imponentes. Futebol não é individualidade. Sim. Aquela conversinha de boteco, meu goleiro é melhor, lateral não, isso não existe mais. O jogo coletivo é que vale. Mas o elenco do Palmeiras é melhor que o do Corinthians. Acho que até o corintiano acha isso. Bom, a Libertadores vai ter equipes brasileiras em campo na rodada desta quarta-feira. O Atlético Paranaense decide com o Capiatá às 9h45 em Capiatá, no Paraguai, uma vaga para a fase de grupos. A mesma situação vive o Botafogo, que enfrenta o Olímpia também 9h45 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O Botafogo fez na tarde desta terça-feira o último treino antes da partida de logo mais contra o Olímpia, valendo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, no campo do Esportivo Luquenho, na região metropolitana de Assunção, capital do Paraguai. Com a vantagem de 1-0 no primeiro confronto, o time realizou grande parte da atividade com portões fechados, e o técnico Jair Ventura aposta no mistério. A escalação é mantida em segredo, mas provavelmente será a mesma do empate com o Colo-Colo em Santiago. O que ninguém esconde no Clube da Estrela Solitária é ansiedade. Cara, a gente tá ansioso para que chegue a partida logo e a gente consiga realmente fazer um grande jogo e buscar esse que, sem dúvida, é o objetivo do clube no ano, classificar, e a gente vai buscar com toda a nossa força para dar essa alegria ao nosso torcedor. Expectativa muito boa, fizemos um grande trabalho hoje, preparação, a semana foi boa, estamos na expectativa de fazer um grande jogo, a gente alcançar essa classificação e dedicar a todos vocês torcedores. Expectativa a melhor possível, equipe descansada, estamos preparados, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui, sabe da dificuldade de jogar no Defensor, é uma torcida aqui dura, mas a gente está preparado. O Botafogo tem jogado muito bem, longe dos seus domínios também. Expectativa de um grande jogo, vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor para alcançarmos essa classificação. O futuro do Atlético Paranaense na principal competição de clubes do continente também será jogado hoje no Paraguai. O último treino do Furacão antes do confronto contra o Deportivo Capiatá aconteceu na casa do adversário do Botafogo, o Olímpia. Precisando de uma vitória após o empate por 3-3 na Arena da Baixada, Paulo Autuori fez mistério sobre o time que levará a campo. A tendência é repetir a escalação do primeiro jogo, mas Carlos Alberto pode voltar ao time no lugar de Felipe Gedós. Na verdade é que a gente constrói tudo junto, né? A gente sabe que a temporada é grande, então o fator hoje de você ter um grupo e onde você possa mexer com essas peças, isso é de suma importância para você, inclusive, prevenir algumas situações e você ter sempre os jogadores inteiros. Então é mais uma opção que o Paulo ganha e deixa essa bola para ele. Não deixou de trabalhar em função da pancada que tomou e que fez hematoma, que foi o que o tirou
do jogo, né? Não foi nenhuma lesão, mas está há algum tempo, mas tem toda uma experiência, né? Sabe os atalhos a percorrer, está acostumado a esses momentos. Então vai ser titular? Eu tenho muita chance de ser, cara. Eu não vou cravar aqui, eu ainda tenho um treino, vou esperar o treino acontecer e pós-treino eu vou definir realmente a equipe que vai, mas não vai ser muito diferente daquela que jogou. Se ele puder entrar e sentir que está em condições, estrategicamente vamos definir se é melhor ele começar ou entrar no jogo. A bola vai rolar na noite desta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Confira os jogos. Vamos colocar a arte aqui, o Boquinha tá aí. Vamos ver. A Portuguesa recebe o Boa Vista do Rio de Janeiro às 7h30 no Canindé. No mesmo horário, o Criciúma enfrenta o Altos do Piauí em Criciúma. E o Vitória joga com o Bragantino no Barradão. Aí, às 9h45, tem 2 pontos. Cruzeiro e São Francisco do Pará no Mineirão. Internacional e Oeste no Beira Rio. E Sport e 7 de Dourados na Ilha do Retiro. Amanhã, 9h30 no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Asa. O Asa de Arapiraca? É? Legal, essa hein? Essa já é a segunda rodada, certo? Certo. Então agora, se empatar, é pênalti. Na outra fase, empatando, o time visitante classificava. Agora não. Agora já decide hoje, num jogo só, mas se houver empate, o adversário, ou de fora, o time visitante, não está classificado. Ele vai decidir os pênaltis porque o mando foi feito por sorteio, não por critério técnico. Vai ser um desespero para os legal isso aí, eu gosto. Legal. O goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, publicou um vídeo dando os primeiros passos sozinho. O jogador recebeu há 2 semanas uma prótese para a perna amputada depois do acidente e ontem ele caminhou sozinho sem a ajuda dos médicos ou de muletas, como ele vinha fazendo. Apesar de ter a carreira no futebol encerrada pelo acidente, o Follmann não esconde o desejo de continuar sendo atleta e disputar modalidades paralímpicas. Hoje, por exemplo, ele conheceu o vôlei sentado. Essa notícia você vê lá no site gazetesportiva.com. Ninguém duvida que ele vai conseguir, né? Então a gente deseja aqui toda a sorte do mundo para o Follmann nessa nova jornada e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Voltamos a falar do São Paulo, que depois da vitória diante do São Bento por 3-2, começa a se preparar para o jogo do próximo sábado contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. O treino teve que ser interrompido por causa da forte chuva que caiu no fim da tarde em São Paulo. Em Itaquera não, mas aqui em São Paulo caiu. Mas não cancelou a entrevista coletiva do atacante Lucas Prato. Ele falou sobre as cobranças ao sistema defensivo e comentou o início fulminante com a camisa tricolor. Fazer um gol rápido sempre facilita as coisas, mas também que os companheiros e que o time esté bem também facilita tudo. É um time que o grupo muito bom, que meus companheiros já me conheciam de me enfrentar e eles me receberam muito bem, eles mais ou menos sabem como eu jogo, então isso facilitou tudo. A facilidade de que o time, quando eu cheguei, estava ganhando, também é isso bom, porque a motivação, a felicidade, a vontade de seguir por el mismo camino facilita as coisas. Então, como falo sempre, você chegar a um time que começa ganhando e que está ganhando, sempre é mais fácil para entrar e fazer as coisas bem. E eu acho que o mais importante de minha adaptação é isso, que o time estava bem. O time é completo, não é futebol americano que tem um time de ataque e um time de defesa. Somos 11 contra 11, e falei ontem depois do jogo falei a verdade. Às vezes a gente está tomando contra-ataque porque não conseguimos pressionar quando perdemos a bola no ataque. Mesmo eu ou que esteja jogando no ataque não estamos conseguindo pressionar rápido. E às vezes eles saem muito livres nas contra-ataques, que isso é culpa de ataque nosso, não é culpa da defesa. Então, como também falei ontem, temos que buscar o equilíbrio, saber que temos que melhorar. Mas como também falei, são 6, 7 jogos que estamos jogando. Eu cheguei agora, o Jusilei vai começar a jogar agora, supongo também. Então, Rogério está ajeitando o time, está tentando melhorar jogo a jogo. E acho que a gente também sabe que temos erros individuais, erros coletivos, então temos que melhorar. E hay que pensar em todos juntos a ajudar para ser mais equilibrados. O Prato dispensa maiores apresentações, né? Mas sempre fica a expectativa aí, vai conseguir manter o alto nível?
Nossa senhora. Urso. Já chegou dando uma nome. coisa absurda. O Dois dele é gols. Urso. Ó, mas olha os centroavantes que a gente tem. De repente, ó, Ricardo Oliveira, Borja, o Urso. E o Corinthians não tem nenhum desse nível. O apelido dele é Urso, é Lorso. E o Casinho tá dando conta do recado, o Jô também, quer dizer. Mas assim, o nível dos três São Paulo, Santos e Palmeiras é altíssimo. Show! O Prato é um cavalo, né? Ele é um urso-cavalo. Ele na cabeçada, ontem o Luiz Araújo bateu de perna dele, tudo torto, ele meteu uma porrada de cabeça. Ele não cabeceia, ele dá porrada de cabeça, é um negócio impressionante. Ele é muito bom. Fim da enquete do site gazetesportiva.com, hoje vai dar Verdão, 63% dos votos. Ah, mas aí o Pascoal, o vô da Alice, vai ficar triste, porque a Alice é corintiana, nasceu anteontem, acabou de falar né? que é da Palmeiras? Mas o Pascoal falou que vai dar Corinthians porque ele é corintiano. E eu sou jornalista, tô sentindo que vai ser Palmeiras. Gente, um beijo, amanhã às 6 da tarde a gente volta, fica agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Flávio, você volta sexta-feira? Eu volto sexta, a Juventus ganhou 2-0 do Porto com o gol do Daniel Alves, está praticamente classificado, e o Sevilla ganhou 2-1 do Leicester, o Vardy fez um golzinho no fim, está em aberto. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, Magrão. Tchau, beijo.